Fala pessoal, tudo jóia? Espero que estejam bem aí em meio a essa pandemia. Nosso segundo momento aí, assíncrono, né? Momento que nós vamos ver algumas definições importantes aí em relação à máquina de Turing e algumas terminologias, né? Sobre elas, tá bom? Então, antes disso, tá? Algo que normalmente eu faço é trazer um pensamento, trazer uma frase aí ser ou não ser, eis a questão. Trazer uma frase aí do Darwin, tá? Naturalista britânico. Ele vai dizer que na história da humanidade e dos animais também, tá? Aqueles que aprenderam a colaborar e improvisar foram os que prevaleceram, tá? Então, algumas pessoas olham como a seleção natural, como a seleção dos mais fortes, mas às vezes o mais apto é aquele que sabe colaborar e improvisar, né? Então, colaboração e improvisação tá na raiz aí do sucesso, tá? Então, fica aí ó, a dica, tá? Para vocês, tá bom? Joia. Então, vamos lá para definições importantes aí na disciplina, tá? Então, em relação ao modelo matemático que nós estamos utilizando, a máquina de Turing, tá? Ah, algumas definições importantes que eu queria que vocês tivessem, né, e desenvolvessem, que será muito bom aí, é o de configuração, linguagem e outros termos, tá bom? Então, bom, vamos colocar aqui e lembrar para vocês aí, né, a, a definição que eu apresentei aí na aula passada, definição formal de máquina de Turing, tá? A máquina de Turing é uma sete-upla, tá? Formada por conjunto de estados. Sigma é o alfabeto de entrada, sem um símbolo branco, isso toda a entrada que a máquina de Turing receber deve ser formada por cadeias que têm como elementos os símbolos desse alfabeto de entrada, tá? Se por algum acaso você precisar utilizar esse símbolo branco aí que está sendo utilizado, você tem que garantir que a máquina de Turing tem um símbolo específico, tá? Reservado única e exclusivamente para ela, para representar aquela célula que está sem símbolo, a célula que está vazia, vamos dizer assim, tá? Ela está com um símbolo branco, tá bom? Então, esse símbolo branco, ele tem que existir na fita de maneira exclusiva. Se você precisar desse símbolo específico, você vai ter que utilizar outro símbolo para representar o símbolo branco da fita, tá bom? Então tá aqui, né, o símbolo branco que é representado aí na cadeia de entrada, ou, perdão, é representado aí como símbolo branco exclusivo da fita. E bom, e se você precisar desse símbolo branco, né, para a sua linguagem, por algum motivo, tá? Você vai ter que representar na fita, né, da sua máquina com outro símbolo aí, mas ele tem um símbolo branco exclusivo, a máquina tem que ter, tá? Então o símbolo branco pertence ao alfabeto da fita, que é gama, mas não pertence ao alfabeto da entrada, tá bom? E todos os símbolos da entrada são membros do alfabeto da fita, tá bom? E falei que também tinha estado inicial, tinha estados de aceitação que tem efeito imediato, tá? São dois, e não mais que dois, nem menos que dois, tá? Então tem que ter os dois e um é distinto do outro, tá? Quem aceita é diferente de quem rejeita, tá? São os dois únicos estados especiais aí da máquina de Turing, tá? Aceitação ou rejeição, tá? E aí tem a função de transição aqui, tá? Que aí recebe pares de entrada e mapeia para triplas, tá? Então, quem são esses pares de entrada aqui? É um estado e um símbolo, tá? Do seu alfabeto da fita. Então, você
está em um determinado estado e lê esse símbolo que está na fita, tá? E logo depois que você faz essa leitura, você vai para algum estado, pode ser o mesmo, escreve um elemento na fita, naquela mesma célula que você leu, tá? E depois move a cabeça para a esquerda ou para a direita, tá bom? Então, uma pequena revisão aí da definição da máquina de Turing. Obviamente que tem muitas consequências dessa definição e vocês vão ver aí através de exemplos e de algumas demonstrações que a gente vai também ter que fazer durante a disciplina, tá bom? Então a gente vai materializando melhor essa definição com o uso dela e vendo as consequências dela, tá bom? Tá joia? Beleza. Então vamos fazer uma magia aqui, transformar as figuras em português agora e não em inglês, tá? E aí temos aí o que a gente vai chamar de configuração de uma máquina de Turing, tá? Essa é uma definição importante para a gente vai trabalhar com esse conceito de configuração, né? Isso é importante porque a gente vai tentar descrever, né, em algum momento, a gente vai falar em breve, em aulas mais à frente, né? Acho que até a de hoje, né? Configuração de aceitação, vai falar assim. Tá? Quando é que uma cadeia é aceita pela máquina? Quando é que uma cadeia é rejeitada pela máquina, tá? E aí, para a gente falar nisso em termos formais, é interessante que a gente tenha o conceito de configuração, tá? Então, uma das formas interessantes de fazer isso é você simular que naquele momento está tirando uma foto, né? Um snapshot aí da sua máquina, né? Então, em determinado momento, a sua máquina ela vai ter um estado, né? Um conjunto de estados, né? Daquele conjunto que ela vai estar em algum estado, tá? A cabeça dela vai estar situada em alguma posição da fita, tá? E existe também algo importante que é o conteúdo atual da fita, tá? Nesse caso aqui temos 10, 11, 01, 111, tá bom? E aí todos os símbolos que estão vindo depois aqui são símbolos brancos, né? E a fita, né, lembrando, né, ela é infinita à direita aí, né? Só fazer uma ressalva importante que eu acho legal, né? Tem livros que vocês podem ver, dependendo de qual referência você estiver consultando, que vão apresentar a máquina de Turing como uma fita infinita de ambos os lados, tá? E não apenas de um lado, tá? Esse modelo de computação, ele é equivalente a uma máquina de Turing com a fita simplesmente infinita e não duplamente infinita, tá? O que nós estamos utilizando é o simplesmente infinita e muitos autores também o usam, mas não existe perda de poder computacional, tá? Ao utilizar uma máquina de Turing duplamente infinita, tá? É fato que em alguns momentos você pode ter uma melhor eficiência por ter uma memória infinita também do lado esquerdo, tá? Mas toda a linguagem que é reconhecida por uma máquina de Turing simplesmente finita também é reconhecida por uma duplamente finita, tá bom? Então, a gente vai ver que existem modelos equivalentes, e vamos ver durante a disciplina isso, a máquina de Turing, e esse é um deles, tá bom? Tá joia? Então tá aqui, ó, na figura 3.4, tá? A gente tá vendo aqui como é que a gente representa isso aqui, né? Essa configuração. A ideia é a gente olhar para essa imagem e ter uma forma de escrita linear, né? E não gráfica, tá? Para essa configuração. Então a gente tem aqui, ó, 10, 11, Q7, 01, 111, tá? Então aqui, ó, 10, 11, tá? Aí aonde a cabeça está em cima é onde começa a segunda parte da cadeia, tá? 01, 111, tá bom? Então sempre o estado
ele fica posicionado anteriormente à primeira célula, a célula que ele está, né, apontando, tá bom? Tá joia? Então isso aí é uma configuração de uma máquina de Turing, tá joia? E aí, bom, vou dar outros exemplos aqui antes de vir para cá, né? Então, deixa eu alternar aqui pro meu papel. Tomara que hoje ele não me deixe na mão aí, tá? Meu papel descarregou na última aula. A câmera que filma ele, né? Então vamos lá aqui, tá? A gente tem aqui, vou dar um exemplo aqui, que é o exemplo do... Então imagina esse cenário aqui, tá? Um cenário distinto, né? Eu vou colocar aqui, vamos supor que aqui é 2, tá? E aqui eu tenho a fita, tá? Supor que a cadeia é... A cadeia é 11010, tá? E aí eu tenho as celulinhas aqui, tá? Beleza? Tá joia? Então, o que a gente, quando a gente pensar em configuração, tá bom? O legal é o seguinte, sempre você olhar, a cabeça está posicionada onde? Aqui, tá? E aí sempre olhar o conteúdo da cadeia, tá? Incluindo a primeira posição da cabeça, tá? E o conteúdo da cadeia que vem antes, tá? É para sair uma coisa desse tipo aqui, terminou saindo algo meio torto aqui, né? Ó. Então aqui a gente tem aqui 1, tá? Aí aqui nesse momento vem Q2 e aqui eu tenho 10, 10, tá? Essa aqui, por exemplo, é a configuração representada por esse momento da computação aí da sua máquina de tudo, tá bom? Vai ser interessante aí fazer esses ah, essas leituras, porque a gente vai ser muito mais fácil quando estiver escrevendo demonstrações ou até escrevendo texto corrido, né? Utilizar essa representação, tá bom? Linear, escrita no formato de texto corrido, do que a gente ter que construir um gráfico, por exemplo, para poder entender o cenário global aí da sua máquina, tá bom? Tá joia? E aí tem um caso também importante que eu acho que é só para ajudar vocês, tá? Que é um caso e se acontecer isso, né? Eu tô no Q7 aqui, tá? E vamos supor que aqui é 1 e a cabeça estiver aqui, tá certo? Eu vou botar aqui 0, 0, 0, 0, 1, tá? E aqui vi mais conteúdo da fita, tá? O que acontece nesse cenário aqui? Ué, temos a cabeça da fita aqui, temos essa parte, tá? E temos essa outra parte aqui, tá bom? Beleza? Nesse caso aqui específico, teremos 0, 0, 0, 0, 1, Q7, 1. Tá joia? Beleza? E aí a pessoa pode perguntar, Edson, beleza. Mas e se, ao invés desse aqui, se não tivesse aqui, ó, estivesse, por exemplo, aqui, essa cabeça estivesse em cima desse branco, por exemplo, tá? O que é que você faria? Bom, aí, nesse caso em específico, tá? A configuração seria 0, 0, 0, 0, 1, 1, Q7,
e branco, tá bom? E aí você fala, precisa representar todos os restos aqui, todos os outros símbolos brancos na frente? Não, a prática comum é você representar o primeiro símbolo branco e pronto, tá? Nesse caso aqui, se tiver algum símbolo que não é branco, você não representa nenhum símbolo branco, tá bom? Se a cabeça estiver em cima do branco, você põe, tá joia? É fato que se a sua fita tiver algum símbolo, por exemplo, pode ser que a sua fita esteja assim, ó. Vamos supor, sua fita está com 0, 0, branco, 1, sei lá, e 0, tá? E aqui para frente todo mundo branco, tá certo? Então, ó, nesse caso, o símbolo branco, eu vou tentar ajustar ele aqui, tá muito feio. O símbolo branco aqui, ele não é o começo de uma sequência infinita de brancos, tá? Ainda tem outros símbolos não brancos após ele, tá bom? Então, se esse caso acontecer, vamos supor que aconteça isso aqui, tá? A cabeça está bem aqui, ó. Vou chamar isso aqui de Q1, tá? Então, ó. Então, nesse caso aqui, a minha configuração vai ser representada por 10, 10, Q1, branco, 10, beleza? Porque eu só coloco apenas um símbolo branco se esse branco for o primeiro símbolo de uma sequência infinita de brancos, que é o caso aqui, tá? Tá joia? Beleza? Lembrar que a fita, ela sempre começa com todos os símbolos brancos, tá? E aí quando eu recebo uma cadeia de entrada, essa cadeia, ela preenche a fita, né? Da esquerda para a direita, tá bom? De forma que, como toda cadeia é finita, pela definição de cadeia, né? Uma cadeia é uma sequência finita de símbolos, tá? Então, ao preencher os primeiros N símbolos, vai acontecer um momento que ainda vai ter símbolos brancos e daí em diante uma quantidade infinita de símbolos brancos, tá bom? Então só tomar cuidado aqui, tá? Em algum momento isso aqui é como cadeia preenchida na fita vai acabar. E aí se você tiver na sequência infinita de brancos, tudo bem, só coloca um símbolo branco aqui e não coloca mais nada, que fica implícito que o resto aqui é símbolo branco, tá bom? Se não, você precisa, na realidade, fazer essas ressalvazinhas aqui, tá bom? Beleza? Jóia. Então, vamos voltar aqui. E aí agora tem uma outra definição importante, tá? Pra gente, que é a definição de quando a configuração origina uma outra, tá bom? Então, a gente já viu que é uma configuração, né? É meio que uma foto aí, né? Um snapshot aí da sua máquina. Então, em determinado momento, a sua máquina vai estar... aí tu pode falar naquele estado, né? Porque estado em máquina de Turing é uma parte componente, né? Da máquina de Turing. Então, a gente fala o termo configuração, que é uma maneira mais global de dizer a situação em que a máquina se encontra em um dado momento, né? E aí, quando é que uma configuração C1 vai originar a configuração C2, tá bom? Então, isso acontece quando? Quando eu puder legitimamente ir de C1 para C2, tá? Obviamente, né? Quando eu falo legitimamente, eu tenho que definir o que é um movimento legítimo, né? Se eu não definir o que é esse movimento legítimo, fica meio ambíguo aí, né? Essa coisa. O que é ir legitimamente? A configuração para outra, tá? Então, mais formalmente é o seguinte, tá? Eu digo, deixa eu passar aqui. Eu digo que
essa configuração origina essa. Se a função de transição deltinha QIB, o resultado for QJCE. Tá bom? Bom, eu quero que vocês vejam isso aqui. Tá, joia? Tá, beleza? Eu vou alternar entre o papel, tá, e esse exemplo aqui, para a gente ver o que é que está implicando essa definição aqui de movimento legítimo, tá bom? Então, bora lá. Primeiro ele fala que a configuração, tá? Eu vou fazer uma transição aqui para o nosso papel. A transição, ele fala que sai de uma configuração chamada C1, tá? E quem é C1? Deixa eu ajustar essa aqui. Tá. Quem é C1? C1 vai ser UA QIBV. Então, bora lá. Ele fala que é C1. Ele está chamando de UA QIBV, tá? E aí ele fala que C2 é U QJ ACV, tá? E aí ele faz algumas ressalvas importantes. Ele fala que A, B e C são símbolos de gama, tá? Beleza? Ele fala também que U e V, tá, são cadeias sobre o alfabeto gama, tá bom? Aqui são cadeias, aqui são símbolos, tá? E fala que QI e QJ, tá, são estados, tá? Pertencem aqui a Q, tá bom? Então, bom, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês vissem aqui vamos olhar quem é C1, tá bom? Então, eu tenho C1 aqui, eu vou representar ele de uma maneira gráfica, né, para a gente conseguir visualizar isso aqui. Ele fala que U e V são cadeias em gama estrela, tá? São membros de gama estrela, são cadeias em gama, tá? Então, eu tenho na realidade aqui uma parte aqui que eu não sei saber ao certo quem é, tá? Esse aqui vai ser o meu U, tá? U é uma cadeia, tá? Então, uma parte da minha fita aí é U, tá? E eu não estou muito preocupada com ela, tá? A princípio. Eu estou preocupado com os vizinhos de U, tá? E aí eu tenho aqui, eu tenho A é símbolo, tá? A pertence a gama, tá? Eu tenho B também é símbolo, B pertence a gama, tá joia? E aí eu tenho V, tá? E aí eu vou fazer também aqui, porque V é uma cadeia, tá? Joia. V é uma cadeia. E aí, o resto que está aqui são símbolos brancos, né? Tá joia? E aí ele diz o seguinte, ó, eu estou lendo C1 aqui, tá? Eu estou de olho em C1. Então eu tenho U, que é uma cadeia. Eu tenho um A, que é um símbolo. Eu tenho QI, né? Agora tem que representar QI aqui, né? Eu tenho QI, e QI está em cima justamente do símbolo, do símbolo B, isso justamente. Tá? E eu tenho aqui uma cadeia V, tá? Então, essa aqui é a configuração C1, tá ok? Que está sendo representada. Eu vou alternar aqui para vocês verem aqui. Nessa descrição aqui, que eu vou tentar explicar para vocês quando C1 origina C2, tá, joia? Então, primeiro eu tenho que ver o que é que ele está posto aqui, tá?
Então, UAQIBV é isso aqui, tá? Tá joia? Quando é que isso aqui vai originar isso? Tá bom? Então, o primeiro passo é entender isso aqui, tá? Beleza? Então, vamos lá. Alternar aqui de novo, tá? Então, essa configuração só vai poder legitimamente para outra se houver uma função de transição que permita que esse movimento ocorra. Que eu, através de um passo de uma máquina de Turing, eu saia de uma configuração para outra. Lembrar que um passo da máquina de Turing é composto, né, por 3 etapas, né, vamos dizer assim, tá? Que é leitura, escrita e movimento da cabeça, lembra? Tentei reforçar isso na aula passada e vou reforçar sempre que eu puder, tá? Então sempre vai ler, escrever e depois fazer o movimento da cabeça, tá bom? Então a cabeça está aqui nesse momento, no B, e aí ele aponta como uma função de transição para a gente estar olhando nesse momento específico, tá? Essa aqui, tá? Deixa eu ver onde é que eu vou colocar aqui. Acho que vou colocar aqui apertadinho, tá? Ele fala que delta QI B vai para QJ, Czinho e E, tá? Eu vou dar uma ênfase aqui para a gente ficar de olho nela aqui, tá bom? Então vamos lá. Então, ó, o que ele está falando é o seguinte, que essa configuração origina uma dada outra, no caso aqui a C2, se houver uma função de transição que valide isso, que de fato legitime esse movimento, tá joia? Então, a função de transição, ó, recebe uma dupla e mapeia para uma tripla, tá joia? Só lembrando para vocês, vou voltar aqui, deixa eu voltar aqui, ó, colocar para vocês, né? A definição de máquina de Turing, a função de transição, ó, conjunto de estados e símbolo da fita, conjunto de estados, símbolo da fita ou movimento esquerda-direita. Recebe uma dupla e mapeia para uma tripla. Tá joia? Então, a gente tem aqui uma dupla, isso é, a função de transição, o que é que ela faz quando está no estado QI e lê o símbolo B? Ela vai para o estado QJ, tá? Lê o símbolo C, escreve o símbolo C, desculpa, tá? Aqui é estado leitura, estado destino escrita, tá? E move a cabeça, tá bom? E com todo esse processo é o que simboliza um passo de uma máquina de Turing, tá? Está em determinado estado, ele lê um símbolo, vai para outro estado, escreve um símbolo e move a cabeça. Tá joia? Então aqui, ó, se a função de transição é essa, o que acontece? Quando eu estou em QI e leio B, o que é que vai acontecer? Eu vou para essa função de transição específica, o que é que está apontando? Está apontando que eu vou para QJ, tá? Então, QI deixa de ser QI e vira QJ, tá joia? Eu deixo o B aqui e escrevo C, tá joia? E movo a minha cabeça para a esquerda. Isso é, a cabeça que antes estava aqui vai ficar aqui em cima. Tá joia? Então, se eu admitir essa função de transição e essa configuração, eu posso dizer que C1, a partir da função de transição, origina C2. Quem é C2? Aí, ó, eu tenho U, que é o que já está aqui, é essa cadeia, tá?
A cabeça está bem aqui em cima, tá joia? Então, o meu estado é QJ. A cabeça está bem em cima desse símbolo aqui. Então, temos o A. Aqui já não é mais B, porque eu escrevi. Tem o valor de C. E o que estava depois não foi mexido, né? Nesse passo, tá bom? Então, é o conteúdo da cadeia V. E aqui eu tenho a minha configuração C2. Tá joia? Que é que está aqui. Tá bom? Então, eu digo que C1, que é o que está aqui, tá? Pode ir legitimamente para C2 se a função de transição for essa aqui. Beleza? Aqui eu estou simbolizando o movimento típico para a esquerda, tá? Tá joia? Então, deixa eu avançar aqui, colocar de volta onde a gente estava, tá? Então, isso aqui é verdade, isso vai ser verdade, se a função de transição for essa, né? Eu estou admitindo o movimento para a esquerda, tá? Que eu coloquei aqui para vocês, tá? Movimento, ó, para a esquerda, tá? Acho que não vai ser. Eu vou ter que apontar para vocês aqui, né? Movimento para a esquerda, tá bom? Tá joia? Então, eu posso criar o mesmo critério formal para definir para vocês quando é que originalmente, tá? Uma dada configuração vai originar uma outra. No caso, C1 origina C2, no caso aqui é outro, C2, se o movimento for para a direita, tá? Então, nesse caso aqui tem um caso é um pouquinho diferente do outro, porque, deixa eu ver se é um pouquinho diferente do outro aqui. Deixa eu ver se tem diferença. Tem a diferença aqui, tá? Aqui, ó, o QJ tá antes do A, tá? E aqui o QJ tá depois do C, tá bom? Essa configuração origina essa aqui, se a função de transição, ao invés de andar para a esquerda, anda para a direita, tá bom? A ideia é que vocês tenham duas referências formais de quando é que uma configuração pode originar uma outra, tá joia? E aí isso vai ser preso, amarrado, se a função de transição permitir que essa configuração origine a outra, tá bom? Aí você pode me perguntar, Esdras, e quando é que isso acontece, Esdras? Quando é que a gente vai saber de fato que isso vai acontecer ou não? Bom, geralmente, eu vou falar de dois caminhos mais clássicos aqui, tá? Um dos caminhos clássicos é o seguinte, se você é o projetista dessa máquina de Turing, então você pode chegar e pode dizer o que é que a máquina de Turing vai ter. E aí você tem que dizer de maneira específica se aquela transição aí tem nexo ou não na sua máquina, tá? Então, quando você projeta a sua máquina, você fala, tem nexo essa transição existir, tá? A gente vai saborear algumas máquinas aqui, tá? Eu vou dar alguns exemplos na próxima aula. Praticamente a próxima aula é toda. Deixa eu só olhar para confirmar. Isso mesmo. Todas a aula que vem vai ser só exemplos de máquina de Turing. A gente vai testar cadeias, ver até os níveis mais formais. A gente vai ter essa visualização um pouco melhor. E vai entender um pouco esse tipo de coisa, tá? Mas esse é um cenário. Você projetou a máquina, então você tem o poder de determinar qual é a função de transição dela, tá? Então determina, amarra, diz quais são. Se leu o símbolo 0 e está em Q3, vai para onde? É você que diz, é você que diz se vai mover para a esquerda, para a direita, é responsabilidade sua, né?
Agora, se você pega uma máquina que já foi projetada, você vai olhar para ela e saber se isso é coerente com o projeto dela. Se isso foi definido, se isso está já foi dado dessa forma. E aí você, a bem da verdade, você vai verificar se uma dada configuração origina outra ou não, porque a máquina está dada. A máquina não vai ser construída por você, a máquina existe, né? E é óbvio que se é uma máquina de Turing, a gente pode verificar isso, tá? Principalmente essa definição, que é a definição que a gente está trabalhando agora, que é a definição clássica de uma máquina de Turing. Quando eu digo clássica é porque ela é determinística, tá? É a definição clássica. Ela é simples, simples no conceito de ter uma única fita, e ela é determinística, em que eu sei que para um dado conjunto de entradas, no caso a dupla, né? Não com entrada não, né? No caso, para uma dada entrada, que é uma dupla de valores, tá? A gente só tem uma tripla de valores, e essa tripla é única, tá? Então essa é uma função determinística, tá? A função determinística também vai ter um conjunto único de valores, só que vai ser um conjunto de resposta e não uma tripla de respostas. É um conjunto de triplas, que é um cenário diferente. A gente possivelmente vai ver máquina de Turing não determinística, né? Vai ver. Eu estou olhando aqui para o nosso o escopo aqui da disciplina. E aí, máquina de Turing não determinística é né, a saída da função não é mais uma tripla, e sim um conjunto de triplas, que pode ser até um conjunto vazio também. Aí é um outro cenário, um cenário mais distinto, aí tem que trabalhar com calma com ele. Tá bom? Mas é importante a gente ter esse cenário aqui de quando é que uma configuração, tá? Ela gera outra. No caso, o termo formal é origina. C1 origina C2, tá? Essa é a definição mais formal aí, tá bom? Origina se puder ilegitimamente de C1 para C2. Para você mostrar que isso é possível, você tem que mostrar na realidade por meio da opção de transição. A opção de transição permite que isso ocorra. Tá joia? Beleza. Bom, antes de falar das configurações, tem alguns casos importantes aí que eu acho que eu não cheguei a mencionar, tá? Que é um caso atípico, tá? Da máquina de Turing. Deixa eu voltar aqui para a gente só visualizar aqui, que talvez ajude. Opa, acho que eu fiz uma bobagem. Isso. Então, assim, a gente tem aqui a cabeça da máquina apontando aqui, né, para esse símbolo aqui. E aí, deixa eu voltar aqui para outra imagem que fica melhor. Então, a cabeça da máquina aqui apontando para esse símbolo aqui, tá joia? E aí tem um caso específico que é bom ressaltar, que é o caso em que, e quando a cabeça da máquina estiver bem na primeira célula, aqui, célula da fita, e a função de transição apontar um movimento para a esquerda, o que é que você faz? Ou o que é que a máquina faz? Bom, então a máquina faz o seguinte, o passo, né, de uma máquina de Turing é o quê? Ele está em um determinado estado, né? A máquina vai ler o conteúdo, tá, da fita. Nesse caso específico, o conteúdo aqui é 1, tá? Ela vai para outro estado, ou o mesmo, né? Mas tem um estado de destino, que pode ser o mesmo. Vai escrever algo na fita, nessa mesma célula, e eu não sei o que é que vai escrever. Depende da sua função de transição, como você vai estabelecer, ou o que já foi estabelecido por aquela máquina, tá? Vai escrever algo e vai mover a cabeça. Nesse caso específico, se o movimento for um movimento para a esquerda, e aí, bom, vocês percebem que não dá para mover mais para a esquerda se a cabeça estiver aqui, né? Bom, então a cabeça fica no mesmo lugar, tá bom? Esse é o único caso atípico aí em que você vai tentar mover a cabeça. Ela vai fazer tudo o que faz naturalmente, que cabe a um passo
da sua máquina, que é leitura, escrita, mudança de estado se houver. Mas ao mover a cabeça, ela não vai conseguir mover a cabeça, porque ela vai tentar fazer o movimento e não vai conseguir. E sempre é isso: movimento para a esquerda ou movimento para a direita. O único caso que a cabeça fica parada é o caso de tentar mover para a esquerda, estando no limite extremo da fita aqui inicial, tá? Beleza? É esse no caso. Máquina tour simples, a definição é movimento de esquerda, movimento para a direita, tá? Existem outras máquinas que vão trabalhar com o parado, tá? Mas a gente vai ver também mais na frente que essa máquina não tem nenhum poder computacional a mais. Ela também é equivalente a uma máquina de Turing em poder de reconhecimento de linguagem, né? E a gente vai ver um pouco mais, né, durante a disciplina tudo, que o poder da máquina de Turing ele é grande, porque existem vários outros modelos, né? Esses aí são até alguns que eu já falei para vocês, são mais simples, tudo. Mas tem vários outros modelos em que a máquina de Turing é equivalente em poder. Reconhece o mesmo grupo de linguagens que esse outro modelo supostamente deveria conhecer mais. Então, é muito rico e poderoso, né, a definição da máquina de Turing, muito rico e poderosa, né? E o poder da máquina de Turing também reside nisso, né? E não é à toa que se utiliza um modelo de mais de 90 anos aí, né? Mais de 90 anos, né? Um pouco mais, mais de 80 anos, né? Como um modelo de computação básica aí pra gente, tá? Isso realmente ela é muito poderosa. A gente vai ver um pouco do poder dela. Só que ao mesmo tempo a gente também vai se defrontar com algumas limitações delas, das máquinas, e também eu vou tentar apresentar para vocês isso aqui, tá bom? Existem problemas insolúveis na máquina de Turing e é um problema intrínseco da máquina. A máquina não consegue resolver aquele tipo de problema porque a definição é essa. A máquina de Turing é essa aí, é essa que a gente tem. E se tiver algo diferente, pode ser que a gente consiga resolver. Mas com essa máquina não, tá? Algo interessante da máquina de Turing é que ela tem um correlato do mundo real muito sólido, muito concreto, né? A gente tem um computador e todas as coisas que não é computador, mas que funcionam praticamente igual, ou que tem a mesma base arquitetural, né? Celulares, os smartphones, né, que a gente tem hoje, tablets e coisas do gênero. Então, o correlato físico, né, tangível, que traz o poder da máquina de Turing, né? A gente tem outros modelos computacionais que até conseguem resolver os problemas que a máquina de Turing não resolve, mas qual é o problema que tem de alguns outros modelos? É que você tem que ter modelos tangíveis, né, cara? Modelos que de fato você chegue lá e consiga materializar aquele conceito. A máquina de Turing, nosso modelo físico, ele não materializa toda a definição formal da máquina de Turing, como por exemplo a fita infinita, tá? Mas é muito próximo se você fizer algumas ressalvas técnicas, né? Como por exemplo memória infinita, tá? E existem modelos, né, menos poderosos do que a máquina de Turing, que já limitam a fita com o propósito de ser mais próximo possível do modelo de computador real, tá? Para os propósitos dessa disciplina, o modelo de computação com fita infinita é muito útil e vocês vão conseguir usufruir bem e perceber várias das potencialidades e problemas aí que a máquina de Turing tem, tá? Mas o interessante é esse, é que o modelo da máquina de Turing ele é muito poderoso e a gente vai ver isso, né, em vários momentos. Mas o interessante é que mesmo sendo poderoso, as limitações existem e é interessante ter ciência delas também. Tá joia? Beleza? Então vamos lá, tá? Apresentei configuração e aí, uma vez a gente tendo consciência
né, desse conceito de configuração, tá bom? A gente tem alguns tipos de configurações específicos aí que são legais a gente ter em mente, tá? Então a máquina de Turing tem, por exemplo, a configuração inicial. O que é a configuração inicial? É aquela foto que se tira, né, aquele snapshot que se tira no exato momento em que a máquina de Turing inicia e recebe a sua cadeia de entrada. Tá? Então, bom. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui. O que é a configuração inicial? Tá? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui se o... Bom, o papel tá vindo aqui. Acho que não é um problema com o papel. Vamos ver aqui. Certo. Fui atualizar aqui o meu papel, tá? Sei que vocês não estão vendo ele, tá? A minha preocupação foi garantir que na transição aqui o papel ia aparecer, tá bom? Joia. Então bora lá. Então, configuração inicial, tá joia? Então, então eu tenho aqui, geralmente você começa... Ai, Jesus, fui para baixo aqui, tá? Então, vamos colocar aqui. Geralmente você começa num estado inicial, supor que é Q0, tá? Pode ser o nome que você quiser, tá? Q0 é o nome típico, tá? E aí você vai ter as várias celulinhas, tá bom? Aí acontece o seguinte, você recebe a cadeia de entrada, vamos supor que a cadeia de entrada é 100, 10, tá? Então eu tenho 100, 10, tá? E aí, pô, antes tudo tava branco, tá? Quando eu recebo 110 como cadeia de entrada, então eu preencho os símbolos brancos, sobrescrevo, né, com a cadeia de entrada. E aqui agora é só infinito, né? Infinitos símbolos brancos aqui nas demais células da fita, tá bom? Então a cabeça está aqui. Então a configuração inicial vai ser Q0, 1, 100, ou 1, 0, 0, 100. Opa! 1, 0, 0, 10. Tá bom? Tá certo? Então a configuração aí vai ser essa aqui, tá joia? Então essa, por exemplo, é uma típica configuração inicial, tá? Obviamente a configuração inicial vai depender de qual é a cadeia de entrada que você está passando, qual é a máquina que você está utilizando, porque o estado inicial nem sempre é Q0, depende da sua máquina, tá? E vai ser algo do tipo estado inicial, cadeia de entrada, né? Então essa é uma função de transição ou configuração inicial típica, tá bom? E aí o que é que vai acontecer durante esse processo aí, né? Então, cada configuração ela vai poder originar outra, tá joia? E aí vai ficar nessa assim, sai de uma configuração, origina outra e assim vai, tá ok? De forma que em algum momento pode ser que você saia de uma configuração comum e vá para uma configuração que a gente chama de configuração de parada, tá? O que é uma configuração de parada? É toda configuração em que o estado que eu estou me referindo é um estado de aceitação ou de rejeição, tá? Por que a gente chama de configuração de parada? Porque a máquina de Turing, ao contrário de outros modelos computacionais, se chega, né, num estado de aceitação ou no estado de rejeição, esse estado de aceitação ou de rejeição tem efeito imediato e a execução da máquina para, tá bom? Para ali a execução da máquina. Então a configuração é de parada porque ela será a última
configuração para aquela cadeia e para aquela máquina, tá bom? Então ela vende o inicial. Deixa eu fazer com essa mão, que essa mão é melhor para vocês, né? Aqui. Tem a configuração inicial, tá? E vai gerando e configurando, vai originando várias outras configurações. Até chegar no momento, e aí pode chegar ou não, a gente vai conversar sobre isso já já. Pode chegar em um momento em que chegamos numa configuração de aceitação ou chegamos numa configuração de rejeição, tá? Uma configuração de aceitação é qualquer configuração em que o estado que eu estou me referindo lá é um estado de aceitação. Uma configuração de rejeição é toda a configuração em que aquele estado que eu estou me referindo é um estado de rejeição, beleza? E como aceitar ou rejeitar tem efeito imediato, né? Se você for para um estado de aceitação, para um estado de rejeição, o efeito é imediato, então isso é uma configuração de parada, tá bom? É quando você vai ou para uma configuração de aceitação ou para uma configuração de rejeição, tá bom? Por que são conceitos importantes isso? É porque a máquina de Turing, também diferente de outros modelos computacionais, ela tem duas situações aí que pode acontecer. Uma situação é a situação de que ela vai parar, isso é, você vai sair de uma configuração inicial, você vai originando outras, e em algum momento você vai ir para uma aceitação, né? Ou para uma rejeição, tá bom? E aí, bom, isso aí é uma situação clássica, ela vai parar, tá? Mas algo que pode acontecer na máquina de Turing, tá? É que ela pode ir originando configurações, tá? C1 origina C2, que origina C3, que origina C4, que origina C5 e vai originando. E por algum motivo, né, obviamente, porque quem projetou ou já previu isso, ou de repente não pensou nessa possibilidade, mas é possível sim você projetar uma máquina em Turing de forma que ela vá originando configurações e em nenhum momento ela vai originar uma configuração de parada. Então ela vai entrar em loop, tá? Ela vai gerar várias configurações, gerar não, desculpa, originar, que é o termo correto. Originar várias configurações e aí uma configuração origina outra, origina outra e isso aí não vai acabar, tá? Bom, não é muito difícil você imaginar um cenário desse, tá? Eu vou colocar aqui de novo na tela aqui o papel, tá bom? E aí tem um cenário, por exemplo, um cenário bem tosco aqui, tá? Mas possível. É você ler o símbolo aqui, escrever algo, não importa qual é o algo, e aí você move para direita. A cabeça vai vir para cá, tá certo? Você lê o símbolo aqui, também escreve qualquer coisa e move para a esquerda, tá joia? Aqui você lê, escreve qualquer coisa e move novamente para a direita. Então imagina, eu posso estar, por exemplo, em duas células, não importa quais sejam elas da máquina de Turing, e posso estar no loop de transição em que toda vez que eu chego aqui, escrevo algo, leio algo, escrevo algo, movo para cá. Toda vez que eu chego aqui, leio algo, escrevo algo, movo para cá. Eu fico nesse loop, tá? E os estados que estão envolvidos nessas configurações aqui, nenhum deles são finais. Finais, no caso, estados especiais, né? Aceitação ou rejeição. Eles não vão parar. Bom, então, tá aí um cenário, por exemplo, que a máquina de Turing vai admitir o loop. Tá joia? Então,
estar na configuração de parada é importante para você dizer, por exemplo, que a sua computação vai encerrar. Nem sempre a computação encerra. E isso, para alguns tipos de problemas, é ruim. Tá? Para outros tipos de problemas, não. E a gente vai ver aqui também algumas definições sobre isso. Tá bom? Mas é interessante saber que existem esses dois cenários aí importantes da máquina de Turing. Cenário e situação em que a máquina de Turing vai originando configurações e vai para a configuração de parada, e outro cenário que você vai originando configurações e vai entrar em load. Tá? O problema da máquina de Turing é que se você pega uma máquina projetada por terceiros e você não tem acesso direto ao projeto dessa máquina, ao executar uma cadeia, né, com essa máquina, você vai ter uma pergunta, né? Você bota uma cadeia, por exemplo, a máquina está demorando muito. Ela está lá executando. Se ela demorar muito, você pode de repente fazer a seguinte pergunta: será que ela está demorando muito porque ela demora muito mesmo, mas ela vai me dar uma resposta? Ou será que ela entrou em loop? Tá? Se você não tem acesso ao projeto da máquina para fazer uma análise pormenorizada e dizer, bom, não se sabe ao certo isso, tá bom? Não se tem como saber, tá certo? Então isso é um ponto crítico aí e vai ser um problema que a gente vai ver, é o problema da parada, a gente vai ver isso em breve, tá bom? Beleza? Deixa eu colocar na tomada aí, que a tomada caiu ali. Um momento. Pronto, voltei. Senão pode ser que caia aqui a energia aqui e a gente não consiga ter interrupção na gravação aqui, tá joia? Beleza. Então vamos lá. E aí, bom, agora com essas ressalvas, né, que eu já fiz sobre configurações, sobre origina, não origina, essas coisas todas, a gente consegue agora ter uma definição formal de computação para uma máquina de Turing, tá? Então, quando é que a gente diz que uma máquina M aceita a entrada ômega? A gente diz que uma máquina M de Turing aceita uma entrada ômega se tem uma sequência de configurações, tá? C1, C2, tá? De forma até CK, tá? De forma que C1 é a configuração inicial, tá? De M sobre a entrada ômega, e como eu falei a vocês, as configurações iniciais, elas estão em função, tá? Da máquina e da entrada. Da máquina porque a gente não sabe o estado inicial daquela máquina, e depende de cada máquina, por exemplo. E a cadeia de entrada também depende da cadeia de entrada que você mandar. Nesse caso aqui está representado por ômega, tá bom? E aí, eu digo que uma máquina M aceita a entrada ômega se eu tenho, por exemplo, uma sequência de configurações. Aí eu tenho duas delas, eu vou ressaltar aqui. É uma configuração inicial C1 e uma configuração de aceitação CK. Tá certo? C1 inicial, CK aceitação. E cada configuração intermediária, que entre C1 e CK, ela
você tem que garantir que existe, a bem da verdade, ela pode ir legitimamente a I, tem que ir legitimamente para I mais 1. Então, configuração I, não importa qual seja esse I, né? I vai até K menos 1, tá? De 1 a K menos 1. Você tem que garantir que o I, ele vai originar o seu I mais 1. Tá? Então tem que ser legítimo essa transição, tá? De C1 para C2, C2 para C3, C3 para C4, C4 para C5 e assim vai até de CK para CK-1, perdão, tá? Até CK, tá joia? Isso aqui é uma sequência de configurações. Você prova que uma dada cadeia é aceita por uma dada máquina se você apresentar a sequência de configurações. Tá? Beleza? E aí garantindo essas propriedades. A primeira é a inicial, a última é a configuração da aceitação. E para I variando de 1 até K menos 1, você garante que CI origina CI mais 1. Tá? E aí você amarra esse processo aí. Tá joia? E aí, se você já sabe assim como é que uma máquina aceita, né, uma cadeia, existe um termo muito comum que a gente usa, tá, que é o termo da linguagem de M. Tá? Toda máquina ela tem uma linguagem. Tá? Toda máquina tem uma linguagem, só uma e não mais que uma, tá bom? Então, a linguagem de M é a coleção de cadeias que M aceita, tá? Também chamada de linguagem reconhecida por M, denotada por L de M, tá bom? Não tem duas linguagens a máquina. A máquina só tem uma linguagem, tá? Se por acaso você achou uma linguagem maior, tá, do que a linguagem que você tinha antes, e você garante que todas as cadeias dessa nova linguagem é aceita por M, é porque você na realidade não tinha a linguagem de M antes, tá já? Beleza? Você tem que pegar todas as cadeias que M aceita, todas, sem exceção. Pegou todas? Pegou. Esse conjunto de cadeias é a linguagem de M. Tá bom? Bom, lembrar algumas definições aí, que eu acho que é importante, né? A definição que eu recomendo que vocês olhem lá no capítulo 0 do livro do Cipser, ou então de repente em outras referências, pode me perguntar, dá pra gente olhar tranquilamente, beleza? Mas é o conceito de símbolo. Bom, símbolo é uma representação de algum elemento que você vai utilizar para construir coisas, tá? E aí esse símbolo, por exemplo, pode ser um caractere, tá? Por exemplo. Tá? Um símbolo é uma unidade mais atômica aí, quando a gente vai trabalhar nesse conceito desse universo aqui que a gente está trabalhando de cadeias, linguagem, coisas do tipo. Então, o primeiro conceito é o conceito de símbolo, tá? Símbolo é um elemento que você está utilizando para representar um dado universo. A gente usa, por exemplo, caractere para representar letras, tá? A, B, C e coisas do tipo, tá? Então eu posso chamar isso de símbolo, beleza? Um conjunto finito de símbolos a gente chama de alfabeto, tá joia? Conjunto finito de símbolos chama de alfabeto, tá? E aí, nesse conjunto finito de símbolos no alfabeto, você pode criar uma sequência, a ordem afeta, vamos lembrar disso. Uma sequência de símbolos, tá? Que pode ser até uma sequência vazia também, não tem problema. Que a gente chama de cadeia, tá? Toda cadeia é uma sequência finita
de símbolos, tá? Então temos símbolo, temos alfabeto e temos cadeia. A gente diz que uma cadeia é feita sobre o alfabeto, é uma cadeia do alfabeto, ou uma cadeia sobre o alfabeto, se todos os símbolos dessa cadeia estão presentes naquele alfabeto. Tá joia? E, por fim, temos o conceito de linguagem, né? Linguagem é um conjunto de cadeias, tá? Não importa quais cadeias são, tá? E aí o que eu estou trazendo para vocês aqui é o conceito de linguagem de M. O que é a linguagem de uma máquina? Nesse caso, a máquina de Turing, né? É o conjunto de cadeias que ela aceita, tá bom? Beleza? Isso serve para outros modelos computacionais também. A linguagem de dada máquina é o conjunto de cadeias que essa máquina aceita. Isso é uma definição bastante comum. Tá joia? Beleza? Bom, e para fechar a nossa aula de hoje, eu vou trazer algumas definições aí, que são definições sobre as linguagens específicas da máquina de Turing. Então, quando eu olho para uma linguagem em uma máquina de Turing, a gente pode caracterizá-las a partir de alguns critérios. Então, um deles é o seguinte: eu chamo uma linguagem de Turing reconhecível se alguma máquina de Turing reconhece, tá? Beleza? Então, uma linguagem é Turing reconhecível se alguma máquina de Turing reconhece. Então, a linguagem é um conjunto de cadeias, beleza? Então, tu tem lá várias cadeias dentro daquela linguagem. E essa linguagem pode ser finita ou infinita, tá? É um conjunto de cadeias. Esse conjunto pode ser infinito também, tá bom? Então, por exemplo, todas as cadeias formada por um número par de zeros, tá? Esse conjunto é infinito. Se você estiver trabalhando até com o alfabeto 01, né, alfabeto clássico aí, né, binário, conjunto de todas as cadeias formadas por um par de zeros é infinito, tá? E o que acontece? Se você conseguir construir uma máquina de Turing que reconhece essa linguagem é Turing reconhecível, tá? E nesse caso específico eu digo, é Turing reconhecível, tá? Essa linguagem é Turing reconhecível, tá? Beleza? Aí a definição 2 é o seguinte, a definição mais restrita, tá? Uma linguagem é Turing decidível se alguma máquina de Turing a decide, tá? Bom, uma máquina de Turing decide se para qualquer entrada, vamos lá, uma máquina de Turing é uma máquina decisora, tá? Se para qualquer entrada que ela receber, ela não entrar em loop. Uma máquina de Turing ela é decisora se para qualquer entrada que ela receber, ela não vai entrar em loop. Então, toda entrada que ela recebe vai para uma configuração de parada em algum momento. E o que vai acontecer? Em algum momento, ela vai decidir sempre se vai aceitar ou se vai rejeitar a cadeia. Tá? Perceba que isso é diferente do que foi dito antes, tá? Porque para você garantir que uma linguagem reconhece, se você quiser garantir que uma máquina reconhece uma dada linguagem, o seu compromisso é aceitar todas as cadeias que pertencem àquela linguagem. Então, se a cadeia de entrada for a cadeia específica daquela linguagem, você tem que ir para a configuração de aceitação. Deu seus pulos, você vai ter que resolver. A sua máquina, ela reconhece a linguagem. Então, se a cadeia for membro dessa linguagem, então, em algum momento, você vai ter que resolver. Você vai ter que aceitar. Agora,
ela não é obrigada a rejeitar as cadeias que não são membro da linguagem, que não pertencem a essa linguagem. Então, no caso primeiro aqui da Turing reconhecível, ela não é obrigada a rejeitar as cadeias que não pertencem à linguagem. E é a diferença dessa máquina decisora aqui, tá? Uma linguagem é decidível se eu consigo construir uma máquina que decide a linguagem. Isso é, que aceita todas as cadeias que tem que aceitar, porque é obrigação da máquina fazer isso mesmo, tá? Mas ela dá um passo à frente e ela vai rejeitar todas as cadeias que ela teria que rejeitar, tá? O que isso não é uma obrigação no primeiro caso, tá? Uma máquina reconhecer uma linguagem, ela aceita todas as cadeias que tem que aceitar, mas uma máquina que decide uma linguagem, ela rejeita todas as cadeias que tem que rejeitar. Tá joia? É muito mais difícil construir uma máquina que decide do que construir uma máquina que reconhece. Em alguns casos não vai ser tão difícil assim. Em outros casos vai ser impossível. Tá? A gente vai ver isso em breve, tá bom? E aí, pela própria definição, como a definição da linguagem decidível é mais restrita, né? Ela é mais difícil assim de ser atendida, porque são dois critérios que tem que atender, não apenas um. Toda linguagem decidível, ela é Turing reconhecível, tá? E vocês vão perceber que essa linguagem também é comum ser usada. Você fala que a linguagem é decidível, não falar Turing decidível, tá? É comum, tá bom? Embora aqui o Turing reconhecível é a expressão também clássica. Não usar apenas reconhecível, porque outros modelos podem reconhecer linguagens, tá? Mas decidir costuma ser algo típico aí da máquina de Turing, é uma terminologia bastante comum para a máquina de Turing. Então, quando eu falo se a linguagem é decidível, quase sempre a pessoa vai associar com decisão por máquina de Turing, tá bom? É óbvio que na dúvida, né? Não hesite em colocar Turing decidível, né? Não tem problema, tá bom? Mas vocês vão ver utilizando esse termo aqui, linguagem decidível, como sinônimo de linguagem Turing decidível, tá bom? É bastante comum, tá joia? Então, é isso. Essas são as definições importantes, tá? A gente vai retomá-las, essas definições, em vários momentos, tá? Mas são definições que vão ajudar a gente aí nessa caminhada aí de uso da máquina de Turing, do conhecimento do seu poder e das suas limitações. Tá joia? Espero que tenha sido legal para vocês. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.